Vai ser vice? Pode ser, né? Vai ser o quê, homem? Obrigado, vereador Alberto, pelo espaço. Ontem eu estava no Grande Expediente, não consegui falar, porque eu tive que, no programa da Lisete Ozelame, falar sobre a questão da CPI da saúde. E eu agradeço o vereador Alberto. Inclusive, logo mais, posteriormente, término da sessão, nós teremos a reunião da CPI da saúde para tratar de algumas convocações, requerimentos importantes, porque hoje está correndo o último prazo, então, de 30 dias da CPI da saúde. Ontem nós encerramos os primeiros 120 dias e agora teremos o prazo final, derradeiro, de 30 dias, onde a vereadora relatora Estela Balardim, com certeza, já está se dedicando, né, juntamente com a nossa assessoria jurídica aqui da Câmara, para que nós possamos fazer um ótimo relatório, né, em conjunto. E também as oitivas que virão pela frente. E, colegas vereadores, eu convido a todos, porque é um momento de muita importância, as oitivas de segunda-feira, tanto da Lara Salles Vieira, superintendente do Hospital Pompeia, que acontecerá de manhã, e à tarde da Sandra Barp, que é a presidente do Pio Sodalício Damas de Caridade, mantenedora do Hospital Pompeia. Eu chamo a atenção porque nós estamos findando o mês de outubro. Eu tenho certeza que a pauta principal da oitiva de segunda-feira será a questão do encerramento da materno-infantil do Hospital Pompeia. E eu fico preocupado, presidente, porque esse tema não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu venho aqui falar. O hospital deu prazo, e pelo que eu fiquei sabendo, agora não terá mais prazo, que o Pompeia não aumentará prazo para o município de Caxias do Sul, prorrogando a materno-infantil. Então eu fico preocupado, porque nós temos a tarefa, enquanto CPI da saúde também, de intermediar soluções para esse imbróglio que se apresenta, né, para gestantes, futuras gestantes aqui no município de Caxias do Sul. Nós sabemos que a referência, vereador Alberto Meneguzzi, e quem recebe recursos para materno-infantil é o Hospital Geral, não é o Hospital Pompeia. O Hospital Pompeia não recebe como referência, recebe o Hospital Geral. E quando foi construído o anexo ao Hospital Geral, o nome era Hospital Materno-Infantil, que inclusive foi uma promessa do prefeito Alceu Barbosa, que era para ser lá no antigo prédio do INSS, e foi transferido para lá. E na oitiva do Sandro Junqueira, ele deixou muito claro que não interessa materno-infantil no Hospital Geral, que os interesses iniciais mudaram ao longo da história. Então, como assim, presidente? Se o Hospital Geral ele é referência materno-infantil, nós construímos leitos nessa expectativa, agora não interessa mais? Eu entendo que o Hospital Pompeia ele é um hospital particular, filantrópico, e contratualiza serviços com o município para toda a região. Mas aonde nascerão essas cerca de 150 crianças que nascem todo mês no Hospital Pompeia? Então eu chamo a atenção e convido todos os colegas vereadores, a comunidade de Caxias do Sul que está nos acompanhando, para estarem presentes na segunda-feira, então, na sala GNPTF, onde nós teremos a oitiva, e quem puder nos acompanha pelas redes sociais da TV Câmara, canal 16. Mas, vereador Alberto, eu estava no programa de rádio ontem e eu acompanhei depois a sessão de ontem, o desfecho da sessão, né? E veio à tona as pessoas em situação de rua de novo. É um tema que parece que alguns têm ojeriza, vereador Lucas Carenhato, das pessoas em situação de rua. Por questões econômicas, questões sociais, ou sei lá o quê. Eu fico tão feliz que tem pessoas que se solidarizam. Até vão lá postar umas fotos, fazer umas lives, umas coisas, mas quando tem as enchentes. As pessoas que saem das suas casas, perderam suas casas, e muitas delas estão morando na rua, em albergues. Qual que é a diferença de uma pessoa quando dá uma enchente, dá uma catástrofe e tem que ser desabrigada, para uma pessoa em situação de rua? A mesma, porque as duas estão desabrigadas.
Agora, qual que é a diferença de uma pessoa e de outra? Uma pessoa é melhor que a outra? Ou ontem eu fui em 2 velórios. A diferença é que uma foi sepultada e a outra foi cremada, mas as duas tiveram o mesmo destino, a morte, ponto final na sua vida. Então, colegas vereadores, eu chamo a atenção que ao invés de a gente ficar atacando pessoas que estão em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade, que nós possamos achar soluções para esse problema social, que é um problema de responsabilidade nossa. Nossa, porque nós somos agentes políticos e públicos. E nós temos o dever de achar soluções. Vereadora Rose, eu estive em Brasília, lá com a Tere Mandelli, representando aqui a Câmara. Eu conversei com a secretária nacional do Ministério dos Direitos Humanos e com o Leonardo Pinho, que ele é o secretário, o diretor nacional das pessoas em situação de rua. Caxias do Sul pode ser contemplada, vereador Velocino Eas, e eu peço a sua ajuda. Nós precisamos que o governo municipal nos auxilie para o programa Moradia Primeiro. Sabe o que é? O governo federal vai disponibilizar dinheiro, mas o município tem que mostrar interesse. É um projeto piloto. E aí, então, vai ser um formato de albergue, e aquelas pessoas que estão aptas, que não têm problemas com álcool, com drogas, muitas delas trabalham no interior, né? Vêm trabalhar aqui no interior, na safra, e acabam ficando morando na rua. Esse espaço será destinado para essas pessoas morar, fazer curso profissionalizante e ser encaminhado para o mercado de trabalho. Tem muitas pessoas que estão nessa situação. A outra questão é o inverno acolhedor, que é para ter recursos todo ano do governo federal para o inverno acolhedor. São para as capitais, algumas capitais nós vamos conseguir para Caxias do Sul. Agora, nós precisamos desse segundo projeto que o governo municipal também se dedique. Mas, vereador Zanquim, que já perdeu recurso, esse ano perdeu recurso. Mas, vereador Zanquim, ele chama a atenção, o senhor tem trazido muito a questão da saúde mental. Hoje nós temos quase 4.000 pessoas aguardando consultas com psiquiatras. Sabe qual que é a lista que eles estão chamando? Aqui está minha assessora da comissão do idoso, que uma senhora idosa precisou e procurou a gente. Estão chamando de novembro. Estão chamando as pessoas da lista de novembro para tratar a saúde mental. Quantas pessoas de 1 ano que estão esperando já foram sepultadas porque se suicidaram? Novembro do ano passado. Quantas dessas pessoas tiveram talvez que ir para a rua? Porque nós tivemos aqui a presidente do Conselho das Pessoas em Situação de Rua, que tem um rapaz, que ela deu depoimento, que era servidor da Receita, ganha em torno de 20 mil reais, e estava na rua por problemas psiquiátricos. Então isso, vereador Velocino Eas, vereador Alexandre Bortoluz, vereador Scalco, é um problema nosso, não é um problema dessas pessoas. E se tem pessoas, talvez, que assaltam, que também é um problema nosso. Cadê a segurança pública? Aliás, aqui, atrás dos nossos gabinetes, é só a gente olhar na nossa janela. Nesse exato momento tem gente usando droga, fazendo sexo, e cadê? E cadê os órgãos de segurança? Tem crianças, tem famílias, quem defende os bons costumes, cadê? Cadê os defensores? Então eu chamo a responsabilidade, que é um problema nosso, a gente não pode só apoiar um lado. Aí é fácil, né? Eu acho tão legal, as pessoas fazem moção de apoio para aquelas pessoas que estão lá na guerra, bem distante da gente. Bem distante da gente. Mas tem pessoas aqui do nosso lado que a gente poderia acolher e a gente rotula. A gente marginaliza. A gente segrega. Aí tem pessoas aqui mais próximas da gente, ficaram desabrigadas por problemas ambientais, saíram das suas residências, perderam tudo. Aí vamos lá, vamos tirar uma selfie, vamos lá fazer um roteiro. Mas qual que é a diferença dessas pessoas? Então esse tema é um tema que me indigna muito. Me indigna muito. E mesmo essas pessoas que estão em situação de rua não tendo voz, eu vou dar voz a essas pessoas aqui na tribuna. Porque eu represento Caxias do Sul. Eu represento Caxias do Sul. E principalmente aquelas pessoas que são discriminadas por alguns setores que querem rotular, querem marginalizar. Então,
elas não votam, muitas delas não têm nem seus direitos básicos garantidos de saúde. Mas nem que seja eu e uma pequena parcela aqui de colegas vereadores, nós estaremos sendo a voz dessas pessoas aqui excluídas da cidade. Obrigado, presidente. Obrigado.